Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionárias Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas, nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Apul, há 40 anos no mercado, a Apul oferece as mais diversas e melhores marcas de acessórios para seu veículo. Visite-nos. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integrada e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Um programa com informação, polêmica e cultura. Hoje estamos mais uma vez aqui nos estúdios do canal 19 da NET TV Santa Maria, com um convidado ilustre, como sempre, e também um assunto de extrema importância para o senhor e a senhora que nos acompanham sempre nesta rotina de mais de 2 anos do nosso programa. Estamos hoje com o Dr. Enedir Borges Teixeira. O Dr. Enedir é neurologista e neurocirurgião. A pergunta que se faz é: por que um médico neurocirurgião, neurologista, está participando do programa Cidadania e Segurança Pública? A resposta para o senhor e para a senhora é que hoje, dentro do viés cidadania, nós trouxemos o Dr. Enedir para conversarmos conosco a respeito de prevenção. E é um ato especificamente de cidadania. Bem, Dr. Enedir, muito obrigado pela sua presença. Nós sabemos muito bem da sua agenda, nós estamos falando agora nos bastidores, os compromissos que o senhor tem, então é sempre agradável nós podermos conversar com o senhor diante do seu conhecimento profissional, dentro da sua missão, né, em trabalhar a medicina e fazer tantas coisas que a comunidade de Santa Maria lhe conhece e lhe conhece muito bem pelo fato do desempenho profissional que o senhor sempre teve aqui em Santa Maria. Desta forma, doutora, de imediato, eu quero lhe perguntar: quem é o doutor Enedir? E vou lhe dizer por que nós perguntamos isso. Normalmente as pessoas são conhecidíssimas aqui em Santa Maria, como o senhor é, né, dentro da sua área profissional. E normalmente nós não sabemos muito da história das pessoas, né? Será que o doutor Enedir é aqui de Santa Maria? Onde é que ele estudou? Ele fez a medicina em qual universidade? Foi no UFSM? Onde ele estudou? Por que ele escolheu a medicina? Então, dessa forma, doutor, eu já lhe pergunto, né, quem é o doutor Enedir? O senhor é da onde, doutor? Eu sou natural de São Francisco de Paula, no 4º distrito, na época que hoje é Cambará do Sul, município. Eu nasci lá, né? Estudei até o 3º ano primário nesse 4º distrito, depois fomos para a sede do município, em São Francisco de Paula. São Francisco. E ali continuei. Terminou o primário, que assim era chamado, na época, e depois o secundário. E esse secundário, né, foi feito num colégio de freiras, e era chamado de ginásio. Sim. Onde eu fiz até o 3º ginasial lá. Posteriormente, eu completei o 4º ginasial em Pelotas e fiz os 3 do antigo científico, também em Pelotas. Posteriormente, eu fiz o vestibular aqui em Santa Maria e passei.
Tá, o senhor termina a parte escolar em Pelotas e faz o vestibular aqui em Santa Maria. Exato. E o senhor tinha algum parente, alguma coisa em Santa Maria, doutor? Não, nada. Foi uma opção assim, por questões de que a gente era do interior bastante, sim. definido como tal, né? Uhum. E Porto Alegre é uma cidade muito grande. Sim, Santa Maria é uma cidade um pouco menor, Pelotas mais também. Tranquila, correto. Então, aí por uma questão de conveniência em termos assim do próprio curso, eu preferi fazer aqui. Uhum. Que ano foi o início do seu curso de medicina aqui, doutor? 59. 59. Olha, doutor, qual foi o que lhe levou? Qual a motivação, né? Aquele menino lá de Cambará, o que levou o senhor, o jovem, a escolher a medicina? Isso é um pouco complexa essa resposta, né? Em São Francisco de Paula, por volta de 55, 56, o meu pai me perguntou, quer continuar estudando? Para mim e para o meu irmão. Era a pergunta que eu acho que é característica dessa época, né, doutor? A resposta foi sim. Então ele providenciou Pelotas. Lá em Pelotas, né, fazendo a 4ª ginasial e os 3 do científico, eu tinha uma certa tendência a pensar em piloto de avião de caça. Olha aí. Né? Porque eu gostava dos mergulhos dos aviões. Uhum. Mas aí teve um acidente, e esse acidente me impediu, digamos assim, de qualquer atitude em termos de forças armadas, porque eu fui considerado inapto a elas em função desse acidente que envolve a mão. Sim. Não é? Como que aconteceu isso, doutor? Isso foi uma serra circular. Serra circular? O senhor tinha que idade na época? Eu tinha 15. 15 anos? E estava brincando na serra. Olha só. Mas é para ver como o velho lá em cima faz as coisas mudarem os rumos, né, doutor? Então... E aí, diante disso, então, revendo toda a situação, eu enderecei para a medicina. Que era a única faculdade que não tinha em Pelotas. Não tinha. Na época não tinha medicina em Pelotas. Exato. Não tinha. E aí, então, eu decidi Santa Maria. E aí, claro, né, doutor, o senhor sabe muito bem que dentro da escolha da medicina, logo em seguida, assim como Forças Armadas e tudo mais, vem a escolha da arma, né? Se o sujeito quer ser infante, quer ser artilheiro, como que o senhor fez a opção pela neurocirurgia? Pelo neurologista, né? Primeiramente. Que na verdade, a opção foi pelo sistema nervoso. E isso se deveu a uma condição de observação anatômica. Foi no primeiro ano. Primeiro ano já despertou isso no primeiro ano, ao estudar anatomia, o cérebro chamou a atenção e por ali eu decidi. Muito interessante. E aí, doutor, vem... eu acho que é uma condição importante no aspecto do neurologista fazer a opção por ser neurocirurgião. São coisas diferentes, né, doutor? Eu gostaria até que o senhor explicasse isso. A neurologia trata das doenças clínicas, né? A neurocirurgia das intervenções. E o aspecto, assim, gosto pela cirurgia se desenvolveu porque eu fui monitor de anatomia. Então a gente fazia dissecções e eu dissecava também o cérebro, além do resto. E nesse aspecto surgiu, então, a habilidade cirúrgica e a decisão de fazer neurocirurgia. Colegas meus brincavam comigo, me dizendo que eu ia operar com um alfinete. Né? Isso em função do aspecto assim minucioso do cérebro em relação à anatomia. Né? Porque imagina só, né? Tem que ser, e isso, doutor, sem dúvida nenhuma que nos chama toda a atenção, né? E quando eu falo nós, eu me coloco dentro do aspecto do leigo, né? Dentro desse mistério todo que envolve, né, a nossa parte cerebral. E um dos motivos também que nós explicamos aqui para o telespectador do porquê do Dr. Enedir estar aqui conosco é o fator, justamente pelo fato dele ter esse conhecimento profundo dessa parte neurológica, de trazer aqui, né, para o senhor e para a senhora algumas informações, né, curiosidades que algumas pessoas já fizeram contato conosco e nos deixaram apontados aqui para nós aproveitarmos esse conhecimento do Dr. Enedir e tirarmos essas dúvidas.
Doutor, dentro desse aspecto que nós colocamos aqui, principalmente o fator qualidade de vida, né? O que o senhor coloca dentro dessa sua larga experiência? O que pode melhorar a qualidade de vida? E aí, evidentemente, o senhor dentro da ótica do neurologista, né? Como que a comunidade hoje que está vivendo um outro momento, né? As comunicações numa aceleração violenta, o conhecimento global num estalar de dedos, né? Hoje nós temos aí uma internet, uma comunicação que está acontecendo lá no outro lado do mundo, daqui um pouco ela entra aqui e nós já estamos muito acelerado nesse aspecto. Existe aí, doutor, algumas informações importantes para a comunidade dentro do aspecto preventivo e evidentemente daí remetendo para a qualidade de vida? Em relação a quê? Em relação ao cuidado que eu devo ter dentro do aspecto de alguma coisa me chamar a atenção, dizer assim, olha, doutor Anidir, calma, o senhor está muito acelerado, isso pode causar algum problema neurológico, algum problema que vá afetar a sua saúde. A pergunta é muito genérica. Não, eu fiz toda mas evidentemente, muito genérica, por isso que eu quero que o senhor dê uma... A qualidade de vida, ela vai existir ou não existir em qualquer especialidade médica. Sem dúvida. Fora dela e fora da medicina. Uhum, sim. Então, é bem diferente, digamos, a qualidade de vida do engenheiro em relação ao do médico, em relação ao do radialista. Correto. Né? Mas, de modo geral, a gente teria que, digamos assim, em termos de qualidade de vida, teria que tentar estabelecer uma relação adequada entre trabalho e repouso, entre sono e vigília, entre alimentação e desempenho físico, né? E a prevenção de doenças, de modo geral. Uhum. Sim, quando eu lhe formulei a pergunta, é evidente, dentro dessa prevenção toda, dos check-ups, né, de ter essa, mas o senhor acabou falando aí uma situação importantíssima, que muitas vezes as pessoas elas não dão tanta importância para isso que o senhor falou agora, dentro do aspecto de tempo de sono, a boa alimentação, né, essa vigília que o senhor está falando. Eu estive lendo agora há pouco, doutor, um livro, e ele falava da síndrome. Ele é assim, é a síndrome do pensamento acelerado. O senhor já ouviu falar sobre isso? Pouca coisa. Mas o fato é o seguinte, a vida hoje é toda acelerada. Veja que um casal, por exemplo, já quase não pode manter-se, a não ser que os dois trabalhem. Então, as exigências, digamos assim, são muito grandes e os aportes nem tanto. Correto. Isso obriga as pessoas a trabalharem mais por mais tempo e, com isto, conseguindo aquilo que deveriam conseguir com menos trabalho e em menos tempo. De qualquer forma, isso vai em direção a esse aceleramento da vida, né? Em que, por exemplo, o estudante de medicina, ou qualquer estudante, aliás, sim. Não é? Que precise trabalhar. Ele vai trabalhar de dia, estudar de noite, em épocas de provas, ele vai invadir o sono e ele vai dormir menos, ele vai se estressar mais, vai se alimentar com mais precariedade e vamos cair lá na sua qualidade de vida. Correto. Não é? Então, hoje é bastante comum que as pessoas façam uma invasão do sono. O jovem tem que dormir no mínimo 8 horas. O adulto médio deve dormir as mesmas 8 horas. Uma pessoa de 60, 70 anos já pode dormir só 6 horas. Diminui a necessidade. Mas, de qualquer forma, o cérebro terá que estar recomposto, em termos assim, de condições espontâneas. Uhum. Se ele não repousar, ele vai começar o dia seguinte com menos carga útil. Sim, em termos de energia. Exato. Em consequência disso,
não é? Esse cuidado teria que ser tomado. Agora, veja bem, como é que uma pessoa que está estudando, que quer ser uma pessoa que produza na vida e pretende uma profissão, precisa sustentar-se? Como é que ele vai fazer? Dentro dessa administração pessoal. Exatamente. Então, é bastante comum que, nesse particular, a gente veja com certa frequência pessoas que não estão tendo o sono que deveriam ter, não estão tendo o repouso que deviam ter, estão com o cérebro trabalhando nos limites e já começando a perturbar funções. Doutor, e dentro invadindo esses limites e tudo mais, qual o sintoma mais característico? Depende, mas pode haver no paciente que dorme pouco, sonolência diurna. Havendo uma sobrecarga de estudo e de trabalho, há uma sobrecarga da memória, começa a aparecer alguns lapsos e, com frequência, começa a se queixar de que a memória não está adequada, que a concentração não está adequada e que a produtividade está começando a cair e começa a pensar em doença. Porque, doutor, uma das coisas que nos remete como seres humanos, e aí eu quero que o senhor me corrija, porque quem está falando isso é o leigo, o senhor sabe muito bem. Nos dá um sentimento de preocupação maior quando nós falamos em duas coisas. O coração e a cabeça. Olha, tá dando problema neurológico nele lá e tudo mais. Olha, parece que ele está com problema no coração. Então, diante deste pensamento, realmente tem que existir esta preocupação envolvendo toda esta carga que o senhor está falando, tendo esse reflexo na cabeça, neurológico? Sim, envolvendo mais de um mecanismo. Que o resultado de uma situação como esta é uma vida estressada. Certo. Uma impaciência, uma irritabilidade, né? E aquela situação de trabalhar no limite. Coração e cérebro têm uma primeira correlação em termos de comando e em termos de circulação. Certo. Existe um comando cerebral, existe um feixe de His, enfim, existe um comando nervoso ao coração. E existe a necessidade de oxigênio no cérebro, que é fornecido pelo pulmão, mas que é bombeado pelo coração. Por outro lado, existem doenças cerebrais, existem doenças cardíacas de diversas naturezas, mas a doença vascular é comum aos dois. Ah, sim. Cerca de 30% das pessoas que têm uma isquemia cerebral infartam em 5 anos. Opa! De modo que, então, por aí começa uma primeira correlação entre um órgão e outro. A vida estressada, não é? Exige mais carga física, existe mais necessidade de circulação. Pode gerar situações cardíacas, pode interferir na pressão. Considerando as doenças metabólicas no meio disso, nós acabamos nos AVCs e nos infartos. Que é um dos pontos que eu coloquei na nossa pauta aqui, que depois eu quero discutir com o senhor. Então, o senhor diz então que existe uma correlação, né? Fisiológica, né? Em função de comandos e em função de circulação. Depende do outro. Um depende do outro. E aí, evidentemente que falhando um ou outro, ele vai... Pode haver repercussão. Repercussão num órgão ou no outro órgão. Exato. Maravilha. Doutor, isso que o senhor falou agora há pouco, né? E aí eu quero que o senhor me corrija também. Isso eu fico lhe pedindo socorro aqui. O acidente vascular cerebral, né? O AVC. O que nós estamos vendo, doutor, inclusive pessoas aí, amigas e tudo mais, que elas, num grupo de mais jovens, um grupo de menor idade, já vem acontecendo esses problemas envolvendo o AVC, a outra parte que o senhor falou, que é
o aneurisma, não sei se eu posso tratar dessa forma, aneurisma e AVC. Não, aneurisma é uma das causas de um tipo de AVC. Ah, tá bem. Então, diante disso, o que vem nos chamando a atenção é justamente o aspecto de idade. E aí eu quero que o senhor responda isso no outro bloco. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos para o senhor fazer essa explicação para nós aqui, para os nossos telespectadores. Tá bem, doutor? Tá bem. Desta forma, vamos fazer um breve intervalo. Vamos antes fazer o agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Fadisma tem como missão educar sempre. Uglione, concessionária Chevrolet, 75 anos acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. SOS Segurança 24 horas. A nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, a sua casa de cara nova. Apu, 40 anos, apresentando soluções automotivas. E Intexol, aquecedores solares respeitando o meio ambiente. A Intexol é do grupo Agrimec. Um breve intervalo e já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione, concessionárias Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec, implementos agrícolas. Apu, há 40 anos no mercado, a Apu oferece as mais diversas e melhores marcas de acessórios para seu veículo. Visite-nos. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integrada e inovadora. Direito e ciências contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua forma de se comunicar conosco, nos dando sugestões de pautas e sugestões de convidados que vêm até o nosso programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do canal 19 da NET TV Santa Maria, o Dr. Enedir Borges Teixeira. Dr. Enedir é neurologista e neurocirurgião, uma pessoa de extremo conhecimento e de conhecimento geral dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade de Santa Maria, da região e também, sem dúvida nenhuma, do país inteiro, pela sua competência e se tratando de uma parte da medicina em que é muito delicada. E hoje, qual o grande objetivo de nós trazermos o Dr. Enedir aqui no Cidadania para conversarmos conosco? É justamente o fator prevenção, o fator da conversa com o neurocirurgião que entra na cabeça das pessoas para nos dar aqui algumas dicas de boa convivência, algumas dicas de prevenção e o que nós podemos fazer para evitarmos alguns problemas. Doutor Enedir, nós falávamos nos bastidores, agora no intervalo, existem algumas classificações no AVC, como se processa essa informação? Os AVCs, né, os chamados acidentes vasculares cerebrais, eles são classificados em pelo menos 2 tipos. O isquêmico, onde existe uma falha na oxigenação por N motivos, e o hemorrágico, onde alguma coisa rompe e provoca uma hemorragia, que também tem vários tipos. Nos isquêmicos, por exemplo, retornando a um assunto agora levemente anterior ao primeiro bloco, sim, né, existem, por exemplo, as isquemias por baixo fluxo, naquela relação coração-cérebro.
Então, se o coração entrar numa taquicardia paroxística muito acentuada e tiver um baixo débito, isso vai levar a uma isquemia cerebral, assim como levará a uma isquemia cardíaca. Baixou o índice de oxigenação no cérebro. Porque a pressão arterial baixa. Porque o coração bate muito frequentemente e não tem uma fração de ejeção suficientemente para promover uma pressão arterial que dê fluxo vascular no cérebro. Então, isso já é um motivo para alguma isquemia cerebral ou alguma manifestação isquêmica cerebral, mesmo que transitória. Sim. Existe a embolia, e existe a trombose, e existe a dissecção arterial. A embolia é quando um êmbolo, um trombo, vindo de algum outro local, passa para a circulação e vai obstruir um vaso menor do que o seu diâmetro. Certo. Vai navegando. Vai navegando, quando ele chegou num determinado ponto, ele não conseguiu avançar. Que a artéria seja mais estreita que o diâmetro dele, Sim. Ali ele tranca, ali ele faz um AVC. Isso então tem diversas topografias, diversos quadros clínicos, mas o importante é que se entenda que a embolia não é uma doença daquela artéria aonde o trombo parou. Ah, correto. Porque ela pode vir ele gerou em outro ponto. Exato. E aí vem novamente o coração como fonte. Nas arritmias cardíacas, especialmente na fibrilação atrial. Sendo que afora transtornos cardíacos potencialmente emboligênicos, né, ainda existem os trombos formados em placas de ateroma, que é a aterosclerose. Uma placa na carótida, uma placa na própria aorta, uma placa em qualquer vaso de acesso ao cérebro que deposite ali trombos plaquetários ou trombos hemáticos e que, se deslocando, também vão fazer obstrução. E, novamente, aquela artéria que foi obstruída, ela não está, em princípio, doente. Ela sofreu uma obstrução por algo que veio de longe. Que veio do outro lado. Agora, a trombose, ela pode ocluir um vaso. Se aquele trombo que se formou em cima da placa perdurar, ela então oclui ali, naquele ponto. Então, a diferença entre trombose e embolia é que, quando existe a obstrução, na embolia o êmbolo vem de longe, de outro local. E na trombose é no local da placa. Então, a artéria está doente naquele ponto. Naquele ponto, aí é diferente a situação. Podendo estar doente em vários outros pontos também, mas o fato da oclusão na trombose... Porque ela está doente naquele ponto. Exato. E pode haver uma dissecção, ou seja, a existência de uma placa que eventualmente rompa, ela sofre uma erosão e o sangue entra nessa placa e disseca a artéria e fica com duas luzes. Aí o paciente também faz um AVC, mas o mecanismo é completamente diferente. Em geral, e de modo assim sucinto, são os isquêmicos. Os hemorrágicos, eles ocorrem por rupturas de estruturas vasculares. A hemorragia espontânea do hipertenso, ou até do não hipertenso, mas a chamada hemorragia parenquimatosa, é bastante comum e rompe em pequenos vasos, geralmente associado a uma crise hipertensiva. E existe a ruptura de malformações vasculares. Aí entra o aneurisma, a fístula, o angioma. E ainda temos que considerar que alguns tumores também sofrem hemorragias intra- ou peritumorais e que, às vezes, o quadro clínico do paciente que sofreu uma hemorragia começa com os sintomas da hemorragia quando ele era assintomático de um tumor. E essas hemorragias, elas podem ocorrer de várias formas, no parênquima, que então é o hematoma intracerebral, ou na forma subaracnoide, que é na superfície do cérebro, ou ainda dentro dos ventrículos, que são as cavidades onde o líquor é fabricado, produzido, onde ele circula, onde ele sai, tem uma circulação própria definida, mas que também ali podem haver hemorragias e estas trazerem obstrução
mecanismo de evasão do líquido e trazer uma situação hidrocefálica imediata, que pode ocorrer na intraparenquimatosa próxima aos ventrículos ou nas volumosas e também nas próprias intraventriculares com hemorragias próximas. Doutor, isso tudo que o senhor está nos explicando de forma muito didática, a comunidade que nos assiste nesse momento, evidentemente que o que todo médico faz a sua orientação com o aspecto de saúde, evidente, se cuidar bem em termos de no mínimo aí 1, 2 vezes por ano, se fazer um check-up, se fazer uma série de exames, aquela coisa toda. Isto é um tipo de prevenção. Diante da pergunta que eu lhe faço, e aí eu verifico se realmente isso pode acontecer ou não, existe uma forma em que eu esteja hoje tendo algum fato parecido com isso que o senhor falou e eu me autoanalisar e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, pode ser uma dessas situações que o senhor falou e eu imediatamente procurar o meu socorro médico. Existe esse sintoma mais acentuado destas doenças? É bastante complexo o assunto. Isso de forma bem genérica, né, doutor? Mas assim, ó, em termos de hemorragias espontâneas e do tipo subaracnoide estão as malformações. Aí já é uma situação genética? As malformações, elas podem se manifestar e se manifestam em idades mais jovens. Aí vem aquela parte que eu falei anteriormente da faixa etária. Recém-nascidos podem ter aneurisma cerebral. Olha aí. Pessoas de 80 anos podem ter o seu diagnóstico de aneurisma cerebral não roto, sem que se tenha uma ideia de que a partir de que idade aquele aneurisma existe. Mas o fato é que o aneurisma ele é congênito. Tem outras causas, mas estamos falando dos congênitos. Sim. Né? E o sintoma do aneurisma não roto é nenhum. Nenhum. Tem raras situações onde um aneurisma pode ser suspeitado, que é, por exemplo, quando existe uma perda visual progressiva unilateral. A pessoa vai perdendo a visão, vai ao oftalmologista, não existe doença oftalmológica e progride. Isso corresponde a um aneurisma que está crescendo no segmento carótido oftálmico, comprimindo o nervo óptico. Então, esse é um sintoma compatível com uma malformação aneurismática e que dá sintoma prévio antes da ruptura. Caso contrário, o aneurisma dará o sintoma na hora da ruptura. E quando ele romper, ele vai ser mais intenso, menos intenso, com este ou com aquele quadro clínico, dependendo do lugar, da topografia onde ele está, do tamanho que ele tem e diversas outras características, em que o paciente vai ter uma hemorragia leve ou uma hemorragia fatal, com todos os intermediários. Então, no jovem, tem que pensar nisso. Uma das coisas que coincide ou que pode existir, e aí vai de encontro específico à sua pergunta, é a chamada cefaleia satélite, que é quando o aneurisma está dilatando, mas não rompe, e dá uma dor de cabeça forte. Sente uma dor de cabeça muito forte. Então, é muito difícil se diagnosticar clinicamente uma cefaleia satélite, a não ser que se saiba que o paciente tem um aneurisma. Quem é que não tem cefaleia? Quem é que não tem enxaqueca? Correto. E quantos são os casos de enxaqueca coincidindo com malformação? Ou aneurisma, ou fístula, ou outras. Então é bastante complexa a análise do sintoma que levaria uma pessoa a procurar um médico por supor que vai ter um AVC. Certo. Dentro desse aspecto Esse no lado hemorrágico. No lado isquêmico, a situação é bem mais manifesta. Existem parestesias, existem dormências, existem formigamentos, perdas de força. E esses formigamentos seriam que extremidades? Exato. Que
vão se manifestar segundo a artéria atingida. Certo. Cada artéria tem um território, cada território tem um comando. Então, por exemplo, hemiparestesias, dormências no braço e na perna simultâneas, se incluir dormências na face, estarão levando a uma ideia de uma isquemia. E aí vem as classificações clínicas, a isquemia transitória, a isquemia com lesão parcial, a isquemia com lesão definitiva. Aí também inúmeros quadros, mas nesta situação que o senhor propõe, que é sentir alguma coisa e ir procurar um profissional da medicina, porque posso estar tendo alguma coisa na área neurológica e dentro dela na vascular e dentro dela na isquêmica, estas manifestações, como também as perdas de força transitória. Seria uma das muitas respostas. Não, exatamente por isso que, evidentemente, a gente tem que ter esta dimensão, né, de que não seria possível de nós aqui colocarmos centenas de itens, e eu acredito que existem, né, essas centenas de itens em termos do que eu estou sentindo antes. Mas, doutor, dentro da sua experiência, né, o senhor que tem... Quantos anos então, doutor, fechado que o senhor trabalha especificamente dentro da neurocirurgia? Da neurocirurgia são 49. 49 anos. E da medicina, 50. Então, olha só. Este ano, no fim do ano... O senhor está fechando 50 anos de neurocirurgia. De medicina. Aí de neurocirurgia, na época, 1965, a residência era de 1 ano. Hoje ela é de 5. Né? Então, eu tenho 49, 48, 49. O senhor acabou se formando e fez uma residência de 1 ano na neurocirurgia. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Posteriormente, eu fiz a minha especialização microneurocirúrgica na Suíça, com o professor Yazar Gil. Quanto tempo o senhor ficou na Suíça, doutor? O suficiente para treinar bastante. Treinar bastante. Não é? E, afora isso, não é? A gente sempre promove atualizações. Tu pode imaginar, a neurocirurgia de 1965 é bem diferente da de 2014. Não tem dúvida, não tem dúvida. E, através sempre das atualizações, eu sempre trouxe para cá aquilo que, dentro do âmbito da cidade da gente, podia. Então, nós temos aqui um avanço técnico que compete. Essa era a pergunta que eu tinha para o senhor. Santa Maria, hoje, a comunidade ela pode estar muito tranquila, porque ela oferece essas condições plenas de... Se nós considerarmos aparelhagem bastante modernas, ainda não. Porque existem alguns progressos que ainda não chegaram por aqui. Mas dentro da medicina, da neurocirurgia convencional, sem problemas. Ela está bem servida. Bem servida. Doutor, qual a mensagem que o senhor poderia deixar, né, em termos da parte preventiva, tirando fora aquilo que o senhor já falou no início, né, que nós comentamos a respeito da boa qualidade de vida, dentro do sono, de uma atividade física, enfim. Qual a mensagem que o senhor poderia deixar para os telespectadores que nos assistem nesse momento, que tenham esta preocupação para evitar um problema mais grave e ligado à sua área? É bastante complexo. É ampla e complexa, né, a pergunta? Não, pelo seguinte, porque não se pode também favorecer uma neurose da doença. Então o senhor diz isso em termos então, aí fazer uma orientação errada? Não, no sentido assim de que, eventualmente, daqui a pouco, cada dor de cabeça que tem está pensando no aneurisma. Sem dúvida, entendi. E já está pensando que está numa UTI entubado. Claro. Com uma hemorragia com sequelas. Né? Então, eu acho que no momento que exista um sintoma, um profissional da medicina deve ser consultado, a pessoa deve externar as suas dúvidas, contar os seus sintomas, ser avaliado. Fazer o histórico todo. E a partir dali, a avaliação determinará o nível de investigação necessário para aquele momento. Entendi. As explicações
das dúvidas serão dadas e o paciente ficará orientado. E isso vale para qualquer sintoma. Correto. Não é? Agora, se surgirem esses sintomas que a gente falou, então aí é mais imediato. Mas, de modo geral, em termos assim de buscar um médico por um sintoma, seria essa a recomendação. Não deixa de procurar o serviço médico, né? Não abandona para que o diagnóstico não seja muito tardio ou que não haja uma precipitação da doença em relação ao tempo, não é? Mas sem aquela situação assim que às vezes poderia até ir a uma hipocondria. Sim, sim. Ah, se eu não tenho aneurisma... Aí já ficou... Eu não tenho aneurisma? Ah, mas eu posso ter um tumor. Aí vem uma ideia fixa. Eu não tenho um tumor nem um aneurisma? Ah, mas eu posso ter uma infecção. Então não se pode levar a esse critério. Tem que se dar uma tranquilidade no sentido de que o sintoma corresponda a isto ou aquilo e ao nível de investigação necessário para aquele momento. Maravilha, maravilha. Doutor, o senhor quer fazer mais alguma observação para nós concluirmos? Agradecer o seu convite, não é? E esperar que tenha trazido aquilo que pretendia. Doutor, ouvir. Eu lhe agradeço, né, com profundo orgulho, porque a pessoa que o senhor é aqui em Santa Maria e aquilo que o senhor tem feito, né, pelas pessoas, enfim, pelo ser humano, porque naquele momento em que a pessoa está nas suas mãos, literalmente nas suas mãos, né? E nós recebemos a informação de que, olha, ela passou pela avaliação do Dr. Enedir e o Dr. Enedir salvou a vida dela. Então isso, doutor, nós sempre dizemos que tem certas profissões, tem certas pessoas que são tão importantes na vida de uma comunidade, de que isso não existe preço, né? Nós não podemos colocar preço em cima disso. Então, eu quero... Aí eu teria que lhe dizer alguma coisinha assim, no seguinte sentido, né? A dedicação sempre foi esta. Correto. Né? Continua sendo, continuará também sendo. Sem dúvida. Mas existem algumas coisas nesse aspecto que a gente tem que colocar num momento como este, né? É que, por exemplo, as doenças, e algumas com muito mais profusão que outras, as doenças não obedecem ordem. As doenças têm curso próprio. Quer dizer, não existe uma... Elas têm uma evolução ainda não atingida por situações médicas terapêuticas, na plenitude. E a gente não pode trocar a doença do paciente. Entendi. Nós temos que tratar a doença que o paciente tem. Que o paciente tem. Dentro disso vai o quê? Vai a dedicação no sentido, primeiro, do diagnóstico. Porque o tratamento primeiro ponto, vai depender do diagnóstico. Quanto mais preciso o diagnóstico, mais preciso será o tratamento, até aqueles momentos em que se fará um diagnóstico extremamente preciso de uma doença que não tem tratamento. Sim, vai chegar numa informação de que não gostaria de chegar. Entende? Então, vale o quê? Vale a dedicação. Vale o estudo. Vale a atualização. Vale a visualização do futuro, sempre no futuro que ele pode trazer para o presente. Sem dúvida, sempre pensando adiante, especializando, estudando. Mas nós nunca vamos poder mandar numa doença porque ela não obedece ordens e não vamos poder trocá-la e vamos ter que tratá-la. Doutor, com essa sua finalização aí, eu tenho absoluta certeza de que nós atingimos o nosso objetivo, né? Porque o nosso programa, doutor, ele tem como eixo, né, de nós tratarmos a parte de cidadania e que muitas e muitas coisas do eixo cidadania vão ter reflexo na segurança pública, que é o meu métier, onde eu trabalhei durante 30 anos na minha vida. Então, aí que surgiu esta ideia, né, de nós trazermos aqui algumas coisas em que nós podemos auxiliar e atingir o objetivo informando o cidadão, informando a nossa comunidade sobre alguns aspectos. E eu tenho absoluta certeza que nós atingimos esse objetivo, né? Em trazer aqui o senhor, que é
um grande profissional, aquela pessoa que tem um extremo cuidado e que é uma pessoa de extremo conhecimento e que é conhecida na comunidade, e eu tenho assim a certeza que nós atingimos sim o objetivo. E já lhe deixo aqui o convite, se caso a própria comunidade nos solicitar que o senhor volte aqui, nós vamos pedir para que o senhor volte aqui novamente numa outra ocasião. Está bem, doutor? Estarei à disposição. Muito obrigado pelo seu tempo que o senhor nos dedicou aqui, né? Mas eu tenho absoluta certeza que foi de extrema valia, né, para quem está nos assistindo. Obrigado, doutor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a obrigado. gentileza. Pois não. Desta forma, nós estamos encerrando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Como disse ao doutor Anedir, atingimos sim os nossos objetivos, que é fazer com que o senhor e a senhora tenham conhecimento de algumas coisas que normalmente não são tratadas como nós tratamos hoje. De conversarmos aqui com muita tranquilidade com o doutor Anedir e ele fazendo a explicação muito didática daquilo que está dentro da nossa rotina de vida. Então, o que nós queremos hoje? Que o senhor e a senhora tomem cuidado com a sua saúde, que tenha uma plena qualidade de vida para o progresso da nossa comunidade e o progresso da nossa cidade de Santa Maria, como eu digo sempre. Desta forma, nós encerramos informando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15. Após esse dia, ela vai para o ar durante os outros dias, conforme a grade de programação da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Desta forma, nós nos despedimos, agradecendo a sua audiência e fazendo com que a senhora e o senhor tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural. Uglione, concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas, nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec, implementos agrícolas. APU, há 40 anos no mercado, a APU oferece as mais diversas e melhores marcas de acessórios para seu veículo. Visite-nos. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integrada e inovadora. Direito e ciências contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades.